Olá, oitavo ano. Aqui é a professora Iris e o tema desse encontro é América, regionalizações e meios naturais. Meninos, a área territorial do nosso continente americano é de 42.550.000 quilômetros quadrados. É o segundo maior continente do mundo, atrás apenas da Ásia, mas se nós considerarmos a extensão latitudinal do nosso continente, ou seja, a extensão norte-sul, ele passa a ser o maior continente do mundo, sim. Se a gente pegar as terras contínuas, oitavo ano, ou seja, a massa continental, sem contar as ilhas, a América se localiza totalmente no hemisfério ocidental. Vocês lembram, né, das coordenadas geográficas? Da linha do Equador, do meridiano de Greenwich, tudo que está acima da linha do Equador é hemisfério norte, tudo que está abaixo da linha do Equador é hemisfério sul, tudo que está a oeste do meridiano de Greenwich é hemisfério ocidental e tudo que está a leste de Greenwich é hemisfério oriental. Nesse sentido, o continente americano está no hemisfério ocidental, ou seja, está a oeste de Greenwich, e está tanto no norte quanto no sul do planeta. O nosso continente é realmente imenso. Existem vários critérios, meninos, que a gente pode usar para regionalizar o continente americano. Em vídeos passados, nós já mencionamos os critérios histórico-culturais. De acordo com esses critérios, a América pode ser dividida em América anglo-saxônica e América latina. De acordo com a cultura e a história dos países, a gente pode colocar os Estados Unidos e o Canadá na América anglo-saxônica, porque eles foram colonizados principalmente por países de língua inglesa, e a gente pode colocar os demais países do continente na América Latina, porque foram colonizados por países de línguas neolatinas, Foram colonizados principalmente por portugueses e espanhóis. Então, considerando os critérios histórico-culturais, a gente tem a América anglo-saxônica e a América Latina. Mas nós também podemos usar a posição das terras no continente. De acordo com esse critério de regionalização, a gente vai ter a América do Norte, a América Central e a América do Sul. E a gente ainda pode falar dos níveis de desenvolvimento e características econômicas. De acordo com essa regionalização, a gente vai ter os países desenvolvidos, os países emergentes, os países com economia diversificada, mas ainda de base mineral, e os países com a economia de base agropecuária. Como nós já mencionamos sobre a América Latina e a América anglo-saxônica em vídeos anteriores, a gente vai falar apenas dessas duas regionalizações aqui. A regionalização segundo a posição das terras no continente vai dividir a América em América do Norte, América Central e América do Sul. Ou seja, se a gente considerar a extensão norte-sul, a extensão latitudinal do continente americano, nós vamos ter essa divisão aqui. A América do Norte, meninos, é composta por Estados Unidos, México e Canadá, que são países colonizados por espanhóis, franceses e ingleses. A América Central já é essa parte aqui do continente, que vai ter uma porção istmica e uma porção insular. O que é isso? A porção istmica é essa faixa de terra estreita, cercada por águas dos dois lados, que liga áreas maiores. Essa é a parte istmica. Isso é o istmo. Uma faixa de terra estreita, cercada por água de ambos os lados e que liga duas partes maiores. E a porção insular, como o próprio nome já indica, é a porção formada por ilhas. Nessa porção insular, a gente vai ter o Caribe, ou as Antilhas, que são aquelas ilhas belíssimas que todo mundo quer conhecer. E por fim, a gente tem a América do Sul, que é onde nós habitamos, A América do Sul é a porção do continente que começa lá nas terras da Colômbia e vai até o extremo sul. A América do Sul, meninos, ela foi colonizada principalmente por espanhóis e portugueses e tem algo muito interessante. Nela, a gente tem a Guiana Francesa, que é um departamento ultramar da França, e a gente tem o arquipélago das Malvinas, que são um território ultramar do Reino Unido. O que é isso? Na América do Sul, a gente vai ter a Guiana Francesa, localizada aqui, que pertence à França.
e as Ilhas Falkland, ou as Ilhas Malvinas, que pertencem ao Reino Unido. E a gente fala que são terras ultramar porque estão além do mar. Elas pertencem à França e ao Reino Unido, mas elas não estão conectadas aos territórios daqueles países, elas estão além do mar. Elas pertencem a esses países europeus, mas estão localizadas na América do Sul. E na regionalização, segundo os níveis de desenvolvimento e características econômicas, a gente vai ter o seguinte, ó, nessa outra forma de regionalizar, a gente vai ter essa divisão. Países desenvolvidos, formados por Estados Unidos e Canadá, que são aqueles industrializados, aqueles com domínio de tecnologias avançadas, são as economias sólidas do continente americano. A gente vai ter os países emergentes, formados por México, Brasil e Argentina, né, que são países de industrialização tardia, se industrializaram depois de Estados Unidos e Canadá. Eles já dominam um certo grau de tecnologia avançada, só que eles têm problemas econômicos e sociais graves, né? Então, eles não podem ser considerados de forma alguma países desenvolvidos. Eles são emergentes. Eles saíram de uma posição inferior e eles estão ascendendo no cenário internacional. E aí a gente também vai ter os países com economia diversificada, mas de base mineral, né? Que países são esses? O Chile, a Bolívia, Peru, Suriname, Guiana, Jamaica, Colômbia, Venezuela e Trinidad e Tobago. O Chile, por exemplo, meninos, ele depende, né, do cobre e de forma secundária depende de frutas e pescados. A Bolívia depende do gás natural, do estanho e de outros minerais. O Peru já vai depender do cobre, do ouro, da prata e do zinco. A Guiana, o Suriname e a Jamaica já são dependentes da bauxita. A Colômbia, a Venezuela e Trinidad e Tobago dependem do petróleo. Nesses países, meninos, de economia de base mineral, a indústria ela é bem menos desenvolvida do que nesses outros países emergentes. E a gente ainda vai ter o grupo de países com economia de base agropecuária, né, que a indústria é menos desenvolvida ainda. O Paraguai, o Uruguai, Cuba, Haiti, República Dominicana e países da América Central e Istmica, aqui, dessa parte, né? No Paraguai, por exemplo, a soja e o algodão são importantíssimos, né? Para o Uruguai, é a lã e a carne. Para Cuba, o açúcar e seus derivados, entre outros produtos. Para o Haiti, a gente vai ter café. Para a República Dominicana, o açúcar também. E os países da América Central istmica vão ter a economia, né, baseada também na banana, no algodão, no café, no açúcar, etc. E os países e os territórios das pequenas Antilhas, né, vão se basear, além das atividades agrícolas, também no turismo. Quanto aos meios naturais, oitavo ano, o que a gente pode destacar? O nosso continente americano apresenta uma grande variedade de meios naturais. E isso acontece por causa da sua extensão latitudinal, né, da sua extensão territorial norte e sul, e por causa do tectonismo ativo em algumas áreas. Aqui, no nosso continente americano, a gente vai encontrar regiões glaciais, desertos quentes e frios, regiões tropicais, regiões temperadas, regiões montanhosas. Nós vamos ter toda essa diversidade climática que vocês podem observar aqui. E essa variedade climática, meninos, é causada, né, pelas interações entre as zonas climáticas, o relevo e as suas altitudes. Então, se você está aqui nessa faixa, nessa zona intertropical, bem aqui no Ceará, você vai ter um tipo climático. Agora, se você está aqui perto das regiões polares, você já vai ter outro tipo de clima. Então, dependendo da zona climática em que a gente esteja, dependendo da zona climática que a gente venha considerar, e dependendo da sua combinação com o relevo e com as altitudes, a gente vai ter climas diferentes. Aqui nas regiões próximas à linha do Equador, a gente tem um clima mais quente, né, por causa da incidência dos raios solares. Mas se a gente estiver bem aqui, né, na região intertropical, aqui perto da linha do Equador, mas se a gente estiver lá no pico alto em Guaramiranga, ou seja, a altitudes um pouco mais elevadas, já vai ser frio. Então percebam a interação das zonas climáticas com o relevo e as altitudes. Assim como as latitudes também interferem no clima, né? Óbvio.
Em regiões de baixas latitudes, perto da linha do Equador, vai ser mais quente. Em regiões de altas latitudes, perto do Polo Norte ou do Polo Sul, já vai ser mais frio. Mas as correntes marítimas, quentes e frias, também são fatores que interferem na variedade de climas da América. Assim como a maritimidade, que é a proximidade das águas dos oceanos, né? A continentalidade, que é a distância das águas dos oceanos, que também vão interferir nos climas, a presença de vegetações naturais, que interfere muito, e a ação antrópica, né? A ação dos seres humanos também vai ter os seus efeitos nos climas do nosso continente. E aqui a gente tem que falar de um negócio muito interessante, muito importante, que é a relação entre a Cordilheira dos Andes, os rios voadores e o clima. Talvez, meninos, vocês nunca tenham ouvido falar disso, certo? Mas rios voadores existem. Eles são reais, né? Eles não são lendas urbanas, eles não são lendas climatológicas. Rios voadores existem. E eles são muito importantes para a dinâmica natural do nosso continente. Né? Os rios voadores, meninos, são fenômenos naturais que correspondem a grandes quantidades de água que podem ser transportadas pelas correntes de ar. É exatamente isso que vocês estão vendo nessas imagens. Os rios voadores, eles não têm margem, certo? Não são como os rios terrestres, mas eles realizam a função de transportar umidade e vapor de água que vem da evapotranspiração das árvores, né? O clima de boa parte da América do Sul tem relação com esses rios voadores. Como é que eles funcionam? Como é que é essa dinâmica? Aqui nessa parte do nosso continente, sobre o Oceano Atlântico, a gente vai ter a presença dos ventos alísios de Nordeste. Aqui, nessa área, os ventos alísios de Nordeste vão soprar do Oceano Atlântico para o interior do continente. E aí, meninos, quando esses ventos alísios sopram, eles vão transportar vapor de água, certo? E esse vapor de água que vai sendo transportado, ele vai chegar lá na Amazônia. Quando ele chega na Amazônia, parte do vapor de água, oitavo ano, se condensa, se torna líquida e cai em forma de chuva. Só que a outra parte, lá na Amazônia, ela vai se somar ao vapor de água que é liberado pelas árvores, que é liberado pelos solos, que é liberado pelos rios, né? E toda essa quantidade de vapor vai continuar sendo transportada na atmosfera, vai continuar suspensa. E aí vai chegar lá na Cordilheira dos Andes. Quando todo esse vapor de água acumulado chega lá na Cordilheira dos Andes, podem acontecer duas coisas. Uma parte vai subir, vai se condensar, né, vai se tornar mais pesada, e a umidade vai cair em forma de chuvas, e essas chuvas vão alimentar as nascentes de vários rios, entre eles o rio Amazonas, né? E a outra parte vai continuar o seu caminho, né? Tem uma outra parte que vai conseguir passar pela Cordilheira dos Andes. E essa parte desses ventos carregados de umidade que vão passar pela Cordilheira dos Andes, eles vão alcançar o sudeste do Brasil, vão alcançar o centro-oeste do Brasil, vão alcançar a região sul e outros países aqui da América do Sul, como o Paraguai, o Uruguai e a Argentina, e vão causar chuvas. E o que é que eu estou querendo dizer com todo esse caminho dessa umidade, desse vapor de água, com todo esse trajeto dos rios voadores? O que que isso significa? Por que que isso é importante? Meninos, a gente fala muito sobre isso, certo? A gente comenta isso bastante. Eu acho que vocês já estão carecas de saber que a natureza, ela é equilíbrio. A natureza, ela é uma sintonia perfeita. E quando alguma coisa interfere nessa sintonia, interfere nesse equilíbrio, o negócio não vai prestar, né? Não vai ser bom. Não vai ser bom para a própria natureza, nem vai ser bom para nós, que somos natureza, dependemos dela. Traduzindo esse negócio todo, o desmatamento da floresta amazônica, oitavo ano, pode comprometer a existência dos rios voadores. Ok, tia, tá bom. Mas o que isso tem a ver? Qual a importância disso?
São os rios voadores, meninos, que vão distribuir chuvas em várias regiões do Brasil e em vários outros países da América do Sul. Se a floresta amazônica, que é importantíssima para a existência dos rios voadores, se ela for desmatada, os rios voadores não vão transportar umidade. Se a umidade não for transportada, a gente vai ter um desequilíbrio. E várias regiões, ao invés de serem agraciadas com chuvas, elas vão sofrer com a falta de chuvas. Tem regiões, inclusive, que podem sofrer desertificação por causa desse desequilíbrio. Então, o que está acontecendo na floresta amazônica de desmatamento, de queimadas, isso pode influenciar o clima da América do Sul, de vários países da América do Sul. É isso, em resumo, que eu quero dizer para vocês. É essa a importância dos rios voadores, é essa a importância da preservação das nossas florestas, porque tudo é equilíbrio, tudo é dinâmica e tudo está perfeitamente interligado e sintonizado. E aí nós, seres humanos, não temos direito de interferir nessa sintonia perfeita da natureza, certo? Eu quero que vocês entendam isso, que isso fique bem claro. Então, os rios voadores, meninos, são fundamentais para regular o clima de uma boa parte da América do Sul. Em se tratando de relevo, em se tratando de relevo do nosso continente americano, a gente pode dividir as terras da América em 3 porções: a porção oeste, a porção central e a porção leste. Os estudiosos decidiram dividir dessa forma para ficar mais fácil de a gente compreender. A porção oeste, meninos, eu sei que vocês estão perdidos, né? O que é leste e o que é oeste. Oeste é essa parte aqui, ó. Essa é a porção oeste do continente. Nessa porção oeste, a gente vai ter grandes cadeias montanhosas e planaltos de altitudes elevadas. Nessas áreas aqui são as partes em que o relevo é mais recente, E que é mais difícil para o ser humano se fixar, porque as altitudes são elevadas, o clima é frio de alta montanha em várias partes. Então, isso é que é importante a gente saber sobre a porção oeste, Ela é formada por grandes cordilheiras, e aqui está um exemplo, As montanhas rochosas que ficam aqui na América do Norte são uma das principais formas de relevo da porção oeste do continente. Nós também temos a porção central, que é formada por vastas planícies, por baixos planaltos e por depressões. Tá aí um exemplo da planície amazônica que fica aqui, nessa região, na América do Sul. E nós também temos a porção leste do relevo, do continente americano. Essa porção leste é formada por cadeias montanhosas, por planícies litorâneas e planaltos. Essa porção leste, meninos, é de formação geológica antiga, E por isso ela é composta de relevos que foram muito desgastados pelo tempo, que sofreram a ação da erosão. Então, esse lado do continente americano tem altitudes menores do que este lado oeste do continente americano. As altitudes aqui são mais baixas do que nesta outra porção do continente. E aqui está um exemplo de um planalto, a Serra da Mantiqueira, que é uma forma de relevo da porção leste do continente. Está aqui, ó. Ela está presente aqui nessa área, no nosso país. Quanto às vegetações nativas e a sua relação com o clima. A gente pode destacar, oitavo ano, que as vegetações e o clima se influenciam mutuamente, Um interfere no outro, porque ao longo do tempo, os tipos de clima influenciaram na distribuição das diversas vegetações nativas, sobre a superfície, e os climas vão ter as suas características de temperatura e umidade afetadas por essas mesmas vegetações nativas. Um exemplo disso é a relação dos rios voadores, com o clima da América do Sul. A importância que a floresta amazônica vai adquirir nessa dinâmica, nesse processo de influenciar o clima dessa parte do nosso continente. Observem nesse mapa, meninos, a variedade de vegetações nativas que nós temos. E para cada tipo de vegetação, a gente vai ter um clima que vai atuar naquela área. E notem ainda, oitavo ano, nesse outro mapa, o grau de alteração humana das formações vegetais.
As áreas que estão em rosa, meninos, nessa cor aqui, elas tiveram uma alteração fraca ou pontual. A intervenção humana aqui foi menor, porque principalmente os climas, né, dificultaram a fixação humana. Nas áreas em verde, meninos, o mapa nos diz que a alteração foi moderada, né, que o ser humano alterou parcialmente essas áreas que estão em verde, né, elas foram parcialmente transformadas. E essas áreas em laranja, a gente vai ter alteração considerável. A gente vai ter uma alteração forte e contínua dessas áreas aqui, uma alteração profunda, que são justamente as áreas que foram mais desmatadas, né? Onde a ocupação humana causou mais impactos. A gente vai ter aí a implantação da agropecuária, a gente vai ter a construção de cidades e de estradas, a gente vai ter a exploração de madeira, a exploração mineral. Tudo isso que gera prejuízos para a natureza, que vai afetar a dinâmica natural, né? A gente pode encontrar nessas áreas em laranja. É muito importante que vocês tenham essa noção, meninos, sobre a atuação humana e o equilíbrio natural, como uma coisa, né, é afetada pela outra. É muito importante também que vocês procurem fixar esse monte de informações. A gente viu só o básico e para que vocês fixem os conhecimentos, vocês têm que ler o livro de vocês, certo? E tem que pesquisar na internet também. O percurso 13, meninos, é que vai falar sobre todas essas questões. Estudem, 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 né? Obrigada pela atenção de todos e até a próxima.